Nesta aula estudaremos o sistema endócrino e suas relações com o sistema nervoso. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que secretam variados hormônios destinados a órgãos específicos através da corrente sanguínea. Esses hormônios regulam o crescimento, o metabolismo, a temperatura e o desenvolvimento reprodutivo. Então, esses hormônios estão relacionados à nossa homeostase, que é isso? Ao nosso equilíbrio interno, à manutenção da própria vida, do nosso metabolismo. O sistema endócrino, assim como o sistema nervoso, age como uma via de sinalização. E mesmo que os hormônios apresentem uma ação mais lenta do que os impulsos nervosos, esses sinais podem durar de algumas horas a algumas semanas. O principal centro de controle das glândulas do sistema endócrino é o hipotálamo, que está localizado no cérebro. Então vejam bem, a ação do sistema endócrino através dos hormônios secretados por glândulas é mais lenta do que os impulsos nervosos, que, conforme vimos em nossas aulas sobre o sistema nervoso, é feita através de sinais químicos e elétricos, e num espaço de tempo muito pequeno, fração de segundos. Então os hormônios agem mais lentamente, porém a ação é mais duradoura, né? Podem durar de algumas horas a algumas semanas, dependendo de qual glândula, de qual hormônio está relacionado. E todo esse controle é feito por uma região que está localizada no cérebro, chamada de hipotálamo. Vamos ver a estrutura e funcionamento do sistema endócrino humano. No corpo humano são observados 3 tipos de glândulas: exócrinas, endócrinas e mistas, ou anfícrinas. As glândulas exócrinas possuem um canal para a secreção de substância, enquanto as glândulas endócrinas lançam as substâncias produzidas por elas direto na corrente sanguínea. Uma glândula é mista quando possui as duas funções, ou seja, apresenta uma porção com função endócrina e outra com função exócrina. Assim, ela produz e lança hormônios na corrente sanguínea, mas também produz secreções externas. Ela produz 2 tipos de secreções. Entre as glândulas exócrinas estão as glândulas lacrimais, que produzem lágrimas. As glândulas mamárias, que produzem o leite materno, As glândulas sudoríparas produzem suor. As glândulas sebáceas e as salivares, As glândulas sebáceas estão relacionadas também à secreção externa, de metabólitos do organismo e que dão aquele mau cheiro, Elas são responsáveis pela secreção de óleo, Existem peles mais oleosas, pelos mais oleosos. Isso é feito através da secreção de glândulas sebáceas. E as glândulas salivares, que produzem a saliva, que ajuda a digerir o açúcar dos alimentos por meio das amilases, que são enzimas. As glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, os testículos e os ovários. São aquelas glândulas que vão produzir hormônios e jogar esses hormônios direto na corrente sanguínea. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Entre as glândulas que compõem o sistema endócrino humano, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, que são os testículos e ovários. Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas que podem atuar em pontos distantes da sua fonte de produção. Eles são transportados pelo sangue livremente ou ligados a proteínas. Então, podem marcar, isso aqui é muito importante, que é o conceito de hormônios. Os hormônios são essas substâncias que vão circular pela corrente sanguínea e são produzidos pelas glândulas endócrinas e vão atuar em pontos distantes. Eles só vão atuar num órgão específico. Para isso,
cientistas propuseram o modelo chave-fechadura, ou seja, o hormônio que tem que faz a conexão exata com o órgão que tem o receptor, que seria a fechadura, né, para aquele hormônio, ele consegue abrir, né, e entrar nesse órgão para poder atuar e realizar essa função. É como se o hormônio fosse uma chave que tem um encaixe perfeito com um órgão específico, né, que funcionaria, cujo receptor funcionaria como uma fechadura, vamos colocar assim, né? Então aqui temos o sistema endócrino humano e a localização dessas glândulas, tanto no homem quanto na mulher. Representou-se os dois gêneros porque nós temos algumas diferenças que vocês vão ver daqui a pouco. Temos aqui a glândula pineal, né, que é comum tanto ao homem quanto à mulher, que fica no cérebro. Temos a hipófise e hipotálamo também. É outra região importante do cérebro, onde está localizada a hipófise, que tem o tamanho de um grão de ervilha e que é considerada a glândula mestra. É uma glândula pequena, mas que vai controlar, vai regular a função, né, de todas as demais glândulas do corpo. Então esse comando é recebido no cérebro para as demais glândulas funcionarem. Temos a tireoide, que são duas glândulas, tanto as tireoides quanto as paratireoides são glândulas localizadas no nosso pescoço, como vocês estão vendo aqui. As paratireoides ficam acopladas, são bem menores, ficam acopladas na tireoide. E cada uma delas vai exercer uma função que estudaremos mais efetivamente nas linhas seguintes. Temos o timo, né, que está relacionado ao sistema imunológico, né? Temos o pâncreas, que é uma glândula mista, conforme já foi falado, que vai produzir diversos hormônios, dentre eles a insulina, que controla os níveis de glicose no sangue, e a falta de insulina leva a uma doença que chamamos de diabetes, né? Temos a colecistoquinina e o glucagon, são hormônios produzidos no pâncreas. Além disso, o pâncreas produz, né, o suco pancreático, que vai ajudar na digestão dos alimentos, né? Como já estudamos, sistema digestório. Temos as glândulas adrenais, né, ou suprarrenais. Elas têm esse nome porque ficam acopladas sobre os rins, sobre os dois rins. E elas vão produzir aquele hormônio sobre o qual já estudamos o sistema nervoso, que é a adrenalina, ou epinefrina, né, e a noradrenalina, ou norepinefrina. Temos também, aí temos a diferença, né, no homem, os testículos, que vai produzir a testosterona, que é o hormônio que transforma o menino em homem, né, que dá ao homem as características masculinas, como crescimento de pelo, barba, aumento dos órgãos sexuais, aumento do tônus muscular, né, enquanto a mulher possui os ovários, que produzem dois hormônios importantíssimos, o estrogênio e a progesterona, que estão relacionados ao sistema reprodutivo da mulher, né? A manutenção da gravidez, que é o caso da progesterona, e também as transformações, né, que ocorrem na puberdade de menina para mulher, né? As características femininas, como o crescimento das mamas, o surgimento de pelos, né, nas áreas púberes, o desenvolvimento e maturação dos ovócitos, né, que formam os óvulos ao serem fecundados, e também as características do corpo feminino, né, ao crescimento, as formas mais assim arredondadas, suavizadas do corpo feminino, maior concentração de gordura, né, na região das coxas, das pernas, né, que dá o famoso formato violão no corpo da mulher. Temos também o alargamento da cintura para a mulher receber uma futura gravidez, né, uma possível gravidez. Então, esses hormônios vão gerar diferenças importantes entre os gêneros, tanto masculino quanto feminino. Por outro lado, é importante dizer que
homens também possuem uma pequena quantidade de hormônios femininos e as mulheres possuem uma pequena quantidade de hormônios masculinos. Eles são responsáveis por características relacionadas à reprodução, né? E no caso da mulher também a flexibilidade, o desenvolvimento muscular, né? Enfim, nós vamos ver mais adiante que disfunções na concentração desses hormônios levam a problemas de saúde. Inclusive no homem, né? A perda de testosterona é gradual, principalmente depois dos 20 anos. Acredito que depois dos 20 anos o homem já começa a ter uma queda na concentração de testosterona. Sem falar que algumas doenças também aceleram esse processo, né? A produção hormonal depende de um mecanismo de retroalimentação negativa ou feedback. Dessa maneira, uma concentração hormonal no sangue pode estimular ou inibir sua produção. Quando há muito hormônio circulante, sua produção diminui na glândula de origem. Mas quando a quantidade diminui na circulação sanguínea, a produção é intensificada, ela aumenta. Dessa maneira, os hormônios são produzidos em quantidades adequadas no organismo. Então, se tem pouco hormônio, vai haver um aumento na produção de hormônio para compensar, né, aquela perda. Se há muito hormônio, vai haver uma redução na produção de hormônio para não haver qualquer desequilíbrio. Então, é um equilíbrio muito sutil, muito fino, né? Funcionamento conjunto dessas glândulas controladas pelo hipotálamo cerebral e pela hipófise, né? Que fica no cérebro. Qualquer disfunção nessas glândulas, na produção de hormônios, seja maior ou menor quantidade, gera doenças. Algumas doenças muito sérias, como nós veremos mais adiante, como diabetes, o hipertireoidismo, hipotireoidismo, né? Dentre outras, né? Pode marcar. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso localizada acima da hipófise e atua no controle das funções endócrinas por meio de conexões neurais e algumas substâncias. Ele exerce ação direta sobre a hipófise ou pituitária, a qual está localizada na base do encéfalo e tem o tamanho aproximado de uma ervilha, possuindo duas divisões: o lobo anterior, que é a adenohipófise, e o lobo posterior, que é a neurohipófise. Então é uma glândula bem pequena, como vocês estão observando, para ter o tamanho de um grão de ervilha. Mas ele exerce um controle, né? Essa estrutura, o hipotálamo, exerce um controle sobre o funcionamento de todas as demais glândulas do corpo, por meio de conexões neurais, ou seja, através do sistema nervoso e de algumas substâncias que vão enviar mensagem, né, até os órgãos que secretam determinados hormônios. Em alguns livros vocês vão encontrar esse termo, né, pituitária, no lugar de hipófise. Hipófise é um termo mais recorrente na literatura, né, médica, biológica, enfim. A hipófise anterior produz hormônios chamados tróficos, que regulam a atividade de outras glândulas endócrinas do corpo humano e comanda a secreção de outros hormônios. Temos então o hormônio tireotrófico, o TSH, que vai atuar sobre a glândula endócrina tireoide. Temos o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que atua sobre a glândula adrenal, que é suprarrenal. Temos os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, que atuam sobre as gônadas masculinas e femininas. Temos o hormônio somatotrófico, que é o GH, que atua no crescimento e alongamento dos ossos, estimulando a síntese de proteínas e o desenvolvimento da massa muscular. Então, problemas na secreção desse hormônio somatotrófico, o hormônio do crescimento, levam a doença chamada nanismo, né? A pessoa que tem esse problema sofre de um nanismo hipofisário, que é o surgimento, né, de anões. A pessoa não vai crescer, ela vai crescer muito pouco. Na verdade, ela cresce, mas é muito pouco. Ou pode levar, o excesso de produção de hormônio somatotrófico pode levar a outro problema,
que é o gigantismo. A pessoa cresce demais, né? E às vezes ultrapassa 2,30 m e tem graves problemas, né? De articulação, na bacia, enfim. Também é um problema sério. Temos a prolactina, que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Então, através desses hormônios, esses hormônios vão excitar as glândulas a produzirem outros hormônios, regulando assim a produção hormonal e o sistema endócrino de todo o organismo. Isso tudo é regulado pela porção anterior da hipófise, que produz hormônios chamados tróficos. Então, o que são hormônios tróficos? São aqueles que regulam a atividade de outras glândulas endócrinas, que produzem hormônios que são lançados diretamente na corrente sanguínea. Já a porção posterior da hipófise, ou neurohipófise, não produz hormônios. Então, qual a função dela? Ela armazena e libera os seguintes hormônios produzidos pelo hipotálamo. O hormônio antidiurético, que é o ADH, ele promove a reabsorção de água dos rins para o sangue, né? Então, ele está relacionado a problemas de circulação ou a manutenção da circulação sanguínea, né? Da correta circulação sanguínea. Então, pessoas que sofrem de hipertensão arterial, ela tem efeitos, né, na produção desse hormônio antidiurético. E temos a ocitocina. Ele é conhecido como hormônio da paixão, né, a ocitocina. Qual a função dele? Estimula a eliminação do leite produzido nas glândulas mamárias e a contração uterina da mulher durante o parto. Além disso, esse hormônio, ocitocina, que é responsável pela sensação de apaixonamento. É o que, de acordo com os biólogos evolucionistas, garante que um parceiro se una a parceiro por tempo suficiente para reproduzirem-se, né? Ou seja, é o que liga, conecta seres humanos uns aos outros, né? Através do sentimento da paixão, né? Então, vamos dizer assim, né? É um sentimento, a paixão é controlada pela produção de ocitocina. Quanto maior a quantidade e concentração de ocitocina na corrente sanguínea, maior vai ser a conexão, né? Aquela sensação de borboleta no estômago, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Do processo de apaixonamento. Ele vai também estimular a eliminação do leite materno, né? No caso da mulher que gerou um bebê pelas glândulas mamárias, e a contração do útero durante o parto. Aqui temos aspectos anatômicos e fisiológicos da glândula pituitária ou hipófise. Temos neurônios hipotalâmicos, né? E hipotálamo. Então, vocês podem perceber a integração entre o sistema endócrino com o sistema nervoso. Existem neurônios, células nervosas associadas a essa região do cérebro. E temos aqui a hipófise anterior, que produz os hormônios tróficos, que são aqueles que vão estimular, né, a produção de hormônios por glândulas, de outros hormônios pelas glândulas, né, pelas glândulas endócrinas, através da corrente sanguínea. E temos a hipófise posterior, que está relacionada à liberação de hormônio antidiurético e de ocitocina, que também está ligado, conectado à corrente sanguínea. Vocês estão percebendo a integração entre todos os sistemas estudados anteriormente: sistema circulatório, cardiovascular, sistema nervoso e agora sistema endócrino. Temos aqui então os hormônios que vão ser produzidos pelas glândulas relacionadas, né? Aqui nós vamos ter a ação desses hormônios sobre o músculo, sobre o tecido ósseo, sobre os ossos, sobre o tecido mamário, sobre o tecido renal, os rins, sobre a tireoide, sobre os testículos, sobre os ovários. Bom, está terminada assim nossa aula. Na parte 2, veremos então a função específica de cada glândula e o mecanismo de atuação dos hormônios sobre os órgãos específicos através do modelo
enzimático, né, proposto, né, chave fechadura, ou seja, o hormônio ele vai ter uma atuação distante da glândula que o produziu, que por intermédio da corrente sanguínea vai conectar-se a receptores localizados sobre glândulas situadas em diversas regiões do corpo para secretarem, né, para atuarem, para desenvolverem uma ação específica, né, sobre glândulas e órgãos, né? Então, através de hormônios produzidos por glândulas, vamos ter a liberação de hormônios pela corrente sanguínea para atuar sobre órgãos específicos e assim manter a homeostase do organismo, que é o equilíbrio, né? Espero que tenham gostado. Aqui tivemos uma visão geral do funcionamento do sistema endócrino em sua integração com o sistema nervoso e outros sistemas já vistos anteriormente, como o sistema cardiovascular.